E aí, pessoal, vamos lá, vamos ao nosso vídeo 8, né? Tratando agora das questões do direito probatório, né? De alguns conceitos importantes do direito probatório, dentro de uma lógica da fase instrutória. É uma fase que é chamada de aprofundamento da instrução. É verdade que a gente já instrui um processo desde o momento que a gente ingressa com a petição inicial, juntando documentos, e o réu também contestando, juntando documentos, inclusive o réu juntando documentos para fins de reconvenção. Né? Ele pode contra-atacar mesmo sem contestar, né? Porque daqueles movimentos de resposta do réu, né? Há toda uma autonomia entre os 5 movimentos, de impugnar o JG, de impugnar o valor da causa, de contestar a questão da competência absoluta ou relativa, de contestar propriamente dita, né, a peça do autor, ou até mesmo reconver. Então ele pode juntar documentos que tragam elementos importantes para a reconvenção, que vai fazer parte do objeto do processo. Né? E quando a gente fala na fase instrutória, a gente fala realmente no momento do saneador, na fase saneadora ordinatória, em que há necessidade do encaminhamento de aprofundamento, mediante o que? Mediante perícia, mediante prova em audiência, né? Prova de audiência de instrução e julgamento, enfim, que há algumas necessidades de aprofundamento. Uma das alternativas, a gente comentou no vídeo anterior sobre algumas alternativas de saneamento, 5 alternativas. Uma 6ª alternativa seria o juiz acolher uma prova emprestada. Uma prova emprestada que vindo de uma outra justiça, que poderia ser uma prova técnica ou mesmo uma prova emprestada de uma audiência realizada, né? Até porque a prova emprestada, nos termos do artigo 372, não há necessidade de identidade de partes, desde que seja feito o contraditório no processo secundário em que ele for recebido essa prova. Então, realmente, nós temos vários cenários aqui em que o senador pode determinar um aprofundamento da instrução, inclusive utilizando a prova emprestada, ou acolhendo a prova emprestada, estabelecendo a necessidade de algum outro tipo de aprofundamento da instrução, da exigência de documentos de uma repartição pública, de uma inspeção judicial, que também é uma outra prova típica, né, absolutamente viável dentro do sistema brasileiro. E nós temos, então, essas alternativas aqui em matéria de direito probatório. Com relação também a título introdutório, a respeito da prova, é fundamental examinar o momento da pandemia, do coronavírus, da possibilidade de novos elementos de prova serem caracterizados, né? A questão do WhatsApp sendo muito utilizado, né? A questão das informações vindas por e-mail, por WhatsApp, pelas redes eletrônicas, a questão do vídeo, né? Que agora estamos até fazendo uma aula por vídeo pela primeira vez. Então, a questão do vídeo, a questão do Zoom, a questão das formas de reunião por essas plataformas virtuais, elas realmente tendem a traduzir uma nova forma aí de produção da prova, dentro do que parte da doutrina denomina de modernos meios de prova, né? Que passam, evidentemente, a serem utilizados. E aí pouco importa se a gente vai entender como prova típica ou prova atípica, desde que a prova seja lícita, né? Ela está configurada, está autorizada a partir da redação dada ao artigo 369, né, do Código de Processo Civil. Vamos examinar a matéria da prova sobre essa perspectiva aqui, portanto, né, do artigo 369, quando diz que as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos e que se funda o pedido ou a defesa influir eficazmente na convicção do juiz. Né? Então, comparado com a redação do sistema anterior, que era o artigo 332 do Código de 73,
esse artigo 369, além de autorizar as provas atípicas, diz que é direito, que as partes têm o direito de empregar, ou seja, coloca realmente a prova como direito prioritário, como traduz aí o professor Eduardo Cambi, como também coloca o professor Daniel Mitidiero, né, como a prova como um direito fundamental dentro de um processo participativo, um processo colaborativo. Estamos integralmente de acordo com essas disposições aí que abrem, né, a matéria da prova ali, repito, no artigo 369. Né? Muito bem. Então, aqui nós temos a disciplina dos poderes oficiosos do juiz, que começa, então, os nossos slides, né? Tratando realmente que há reforço do diálogo ao longo do feito, colaboração sem que o Estado do juiz perca autonomia para agir de ofício, a parte tem liberdade na produção da prova, o juiz também pode agir de ofício, no sentido não de substituir a parte, mas de complementar a atividade instrutória da parte, né? O aumento das oportunidades de participação das partes ao longo do feito vem acoplado a um sistema rígido de litigância de má-fé. Isso a gente trabalhou os artigos 5º e artigo 6º do novo CPC, havendo uma preocupação evidente em superação, né, de preliminares ao mérito, a fim de que o processo atinja o seu objetivo de julgamento do mérito. Né? Os poderes do juiz, então, em matéria probatória, determinam a produção de ofício dos meios probantes, não obstante a necessidade de inversão do ônus da prova, né? Conforme previsão do artigo 357, inciso 3, combinado com 1015, inciso 11. Né? Então, realmente, nós temos aqui um sistema bastante interessante, que prega, né, a relativização do princípio dispositivo em sentido processual impróprio. Não é? Esse princípio dispositivo em sentido processual impróprio, ele trabalha com a ideia de que as partes têm o poder de produzir prova, mas que o juiz ele pode participar, então, dessa atividade de produção. Então, a gente já colocou no Memory Box o princípio dispositivo, né? Vamos colocar também essa expressão aqui, ó, é princípio dispositivo em sentido impróprio. Né? Em sentido impróprio. Em sentido impróprio ou, não é, processual. Porque seria a possibilidade, não é, nessa hipótese, do princípio dispositivo ser relativizado para que o juiz possa produzir prova. E a gente sabe que o artigo 370 dá esse poder. De novo, não substitui a atividade probatória da parte, que está regulamentada lá no artigo 369. Né? Mas viria no sentido de complementar, então, essa atividade instrutória da parte. Né? Esse seria o cenário aqui que a gente visualizaria. Né? Muito bem. Nós temos, então, aqui, segundo o artigo 370, né, a colocação da prova, na sequência aqui dos dispositivos, né, a prova como matéria de ordem pública. Né? Como as outras matérias de ordem pública sinalizadas, porque o código diz que são matérias que o juiz pode, de ofício, a requerimento, tratar a respeito delas, né? Nós temos aqui a prova disposta no artigo 370, né, com matéria de ordem pública para sua produção, não para o seu indeferimento. Deixemos isso claro.
Porque o 370, no caput, diz que cabe ao juiz de ofício ou requerimento da parte determinar as provas. E no parágrafo único vai dizer, para fins de indeferimento, a fundamentação é necessária, não é? As diligências inúteis são meramente protelatórias. Então, vejo que, nos termos do 370 caput, né, deixa claro que a prova é matéria de ordem pública para sua produção. Isso está de acordo com o direito prioritário à prova. O que a gente quer dizer com isso? Que se o juiz ele deferir a prova, ele não pode voltar atrás para indeferir. Há preclusão consumativa para o juiz. O juiz só pode voltar atrás quando ele indefere a prova e depois passa a autorizar a sua produção. Essa é a nossa interpretação do artigo 370 caput, né? Que a prova é matéria de ordem pública para sua produção, não para o seu indeferimento. Né? A não ser que, na hipótese do juiz ter deferido a prova, a parte que seria beneficiada ou que requereu a prova abrisse mão dessa prova, entendesse que não haveria mais a necessidade desse meio de prova, e tudo bem. Né? Mas uma vez que o juiz deferiu a prova e a parte não abra mão daquele requerimento de prova, não pode o juiz de ofício, sem ter mudado nenhuma circunstância fática, o juiz simplesmente voltar atrás para indeferir a prova, porque aí há uma tendência de caracterização, me parece, de cerceamento de defesa bastante importante. Né? Então, realmente a prova, à luz do artigo 370 caput, lembrando que houve uma separação para o parágrafo único aqui, que não existia no capítulo anterior. No capítulo anterior estava tudo junto, o deferimento e o indeferimento de prova. Agora fica claro, o deferimento no caput e o indeferimento no parágrafo único. E independentemente dos movimentos do juiz, 369 coloca a prova como algo prioritário, algo que a parte tem direito, né, de empregar todos os meios, não só os típicos, mas também os meios atípicos de prova para provar as suas alegações. Então, em matéria de direito probatório, me parece que aqui um conceito é bastante importante, né, de colocação realmente da prova como algo prioritário, né, e evitar e trabalhar com a sua produção. E quando houver deferimento de prova, mantendo o juiz de jurisdição, pode a qualquer momento voltar atrás para a realização daquela prova. Na fase instrutória, a gente está falando da produção da prova pericial, da perícia judicial, vem se falando muito agora na teleperícia, vem se falando muito na perícia indireta, naquela perícia que não é realizada com contato físico por causa do coronavírus, né? E de eventuais barreiras que isso causa. O Conselho Federal de Medicina se posiciona contra, porque tem necessário exame clínico, exame físico, além da anamnese, né? E me parece que uma solução a ser colocada, né, é justamente ser feita uma perícia indireta que depois ela pudesse ser complementada por uma perícia direta ao tempo da retomada das atividades, né, do fim da quarentena, enfim, do fim do isolamento social. Me parece essa seria a melhor alternativa. Né? E dentro da perícia indireta, a perícia com, de novo, aquela ideia da webconferência ao vivo, síncrona, com a participação do assistente técnico. Me parece que esse seria o melhor encaminhamento, tendo a possibilidade do perito examinar documentos, tendo a possibilidade do perito conversar com o assistente técnico, tendo a oportunidade do perito visualizar a figura do jurisdicionado, do cidadão que está sendo, digamos assim, objeto da perícia. Né? Mas, evidentemente, que a perícia direta, a perícia feita presencialmente pelo perito, tem toda a sua vantagem, tem toda a sua razão de ser. Com relação às audiências de instrução, desdobramento delas, nós vamos ter um vídeo específico, que é o vídeo posterior, o vídeo das audiências para tratar, mas evidentemente que nas audiências a gente tem a condição da prova oral muito forte, né? E com a possibilidade de complementação da prova pericial, com a possibilidade dos depoimentos pessoais e depois com a possibilidade de inquirição de testemunhas, tanto as eventualmente elencadas pelo autor quanto as eventualmente elencadas pelo réu. Então, esses são os meios de prova tradicionais na fase instrutória. Na fase instrutória, a gente tem ainda a possibilidade de coleta de documentos novos. Os documentos novos podem ser juntados em qualquer grau de jurisdição até as instâncias ordinárias, ou seja, até em grau de apelação, até embargo de declaração de apelação, eu entendo viável a juntada de documentos, ainda mais documentos novos de fatos velhos, de fatos já
tratados, já pertencentes à causa de pedir e regulamentados desde o início do processo, né? A prova, então, realmente tem que ser algo colocado como prioridade, a prova tem que ser algo realmente colocado como algo necessário, e a prova ela tem que ser algo colocado como lógica da admissibilidade dela, né? A prova ela só pode ser inadmitida, juízo de admissibilidade, quando nós não tivermos mais fatos controvertidos relevantes. Matéria de direito não se faz prova, fato. Fato se faz prova, para se aproximar da verdade. Fato controvertido, fato que há debate, fato que há impugnação específica, no caso da defesa do réu, como a gente viu. E fatos relevantes. A relevância tem a ver com o pedido que está sendo feito, né? Evidentemente que nós temos uma situação de causa de pedir, a causa de pedir tem que estar relacionada, né, com os fatos, tanto jurídico quanto os fatos simples, os fatos acessórios, o fato principal, mas principalmente é o pedido, né? O fato ele é controvertido em relação àquilo que está sendo pedido, né, em relação àquilo que está sendo objeto de pleito e que faz parte do mérito daquela demanda, né? Então, o fato, além de ser controvertido, o fato tem que ser absolutamente relevante para aquele propósito do processo, né? Para aquele propósito do mérito. E coloco isso por quê? Porque entendo que o juiz aqui, conforme o parágrafo único, ele justamente vai indeferir em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias, se ele realmente entender que não há fato controvertido relevante. Fora isso, é obrigação do juiz admitir. Veja que o juiz de admissibilidade, a gente coloca ele agora dentro do patamar, dentro do cronograma bastante objetivo, né? Partindo do direito prioritário à prova, partindo dos dispositivos anteriores, a gente parte do pressuposto que a prova tem que ser admitida. Veja como a gente falou antes do artigo 355, o julgamento antecipado à lide. Uma das hipóteses do senador, o juiz já extinguir a instrução e proferir a decisão. Poxa, matéria de direito. Matéria que é julgada só com base em documento. Matéria em que não há fatos controvertidos relevantes que necessitem do aprofundamento da instrução, que é exatamente esse o conceito da fase instrutória. Uma fase de aprofundamento da instrução. Vai chamar o perito por quê? Porque a prova documental não foi suficiente. Vai chamar a testemunha por quê? Porque a prova documental não foi absolutamente suficiente. Porque daqui a pouco eu tinha, como no campo social muito comum, né? O início de prova documental, eu preciso de prova oral. Eu tinha o início de prova documental e eu preciso de uma prova pericial. Eu tinha o início de prova documental, eu precisava de uma inspeção judicial. Então, realmente, o juiz de admissibilidade, ele tem que trabalhar mais em critérios objetivos. Se nós tivermos diante de fatos controvertidos relevantes, é direito da parte o aprofundamento da instrução. É direito da parte no procedimento comum sair da fase sanadora e entrar na fase instrutória. Depois, como o juiz vai julgar a causa, encerrada a instrução, é outro papo, é juiz de valoração. E aí a gente entra no artigo 371. Mas, na admissibilidade da prova, a gente está no âmbito aqui do artigo 369 e do artigo 370, nós estamos no âmbito dos chamados fatos controvertidos relevantes. E é nesse âmbito que se insere a prova como matéria de ordem pública. Justamente porque a prova, dentro desse contexto, né, ela surge como algo absolutamente necessário e fundamental para se chegar a uma decisão legítima, para se pacificar, né, a relação jurídica estremecida que é levada ao judiciário como uma última e a mais importante condição, né, de solução daquele litígio. Então, encerrada a instrução, muito bem, aí vai para o 371, ó. O juiz apreciará a prova constante nos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, está concluído para a sentença, né? Indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Aqui está o sistema da persuasão racional, que está no nosso, no nosso memory box, né? Aqui está o princípio do livre convencimento, motivado. O juiz vai fundamentar a decisão judicial de acordo com o que entendeu aqui das provas, levando em consideração, evidentemente,
deve levar em consideração o conjunto da prova, não o meio de prova isoladamente, já que o artigo 479, utilizado, articulado com o artigo 371, determina que o juiz pode isolar a prova pericial, não está obrigado a seguir a prova pericial. Né? Então, 371 diz que, encerrada a instrução, o juiz vai examinar o conjunto da prova. No processo civil brasileiro, o que importa é o conjunto da prova. E, ao examinar o conjunto da prova, vai julgar de acordo com a sua convicção, evidentemente, mas vai ter que fundamentar quais as provas são importantes. No nosso entendimento, de acordo aí com o artigo 489, parágrafo 1º, o juiz tem que, na sentença, não só trazer as provas que entender importantes para o seu convencimento, mas dizer para a parte que perdeu por que a sua prova é insuficiente. Isso a gente compreende lá no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º, como os argumentos probatórios, né? O juiz ele vai ter que tratar também dos argumentos ou fundamentos probatórios e não só dos argumentos técnicos, né? E particularmente em matéria probatória, não só falar da prova que ele entende oportuna. Ele vai jogar de acordo com a perícia. Tá, e os demais elementos de prova que não servem? Por que o laudo assistente técnico não serve? Por que a prova oral não serve? Por que a prova documental posterior à juntada na fase do postulatório, os documentos novos acrescentados no processo, por que eles não servem? O juiz tem que dizer, repito, para quem perdeu, por que perdeu? Sob pena de não nulidade por cerceamento de defesa, mas é nulidade por falta de fundamentação, que é uma hipótese de nulidade da sentença. Né? O processo não é nulo, repito, por cerceamento de defesa, porque as provas estão lá. Acontece valoração da prova equivocada num momento diferente. Então vejam como a gente não pode confundir juiz de admissibilidade, juiz de valoração, e como é que eu enxergo isso nos artigos do Código. Admissibilidade, artigo 369 e 370, juiz de valoração aqui no artigo 371. Por fim, quando é que eu noto uma confusão entre juiz de admissibilidade e juiz de valoração? Quando o juiz, por exemplo, ele indefere o meio de prova por ele já estar convencido a respeito dos fatos da causa com base numa outra prova. Eu indefiro a prova oral porque eu já estou convencido pela perícia a respeito das circunstâncias do processo. Não, mas isso é um pré-julgamento da causa. O juiz não pode julgar antes de encerrar a instrução. Ele pode indeferir a prova oral, repito, se o fato não for controvertido ou relevante. Agora, se o fato é controvertido e relevante, ele tem que deixar a prova ser produzida. Senão ele está pré-julgando a causa. Senão ele está confundindo o juiz de admissibilidade com o juiz de valoração. Esse é um ponto que a gente bate muito, então, dentro da teoria geral da prova, né? Dentro desse conceito de que a fase instrutória, a fase posterior ao saneamento, ela é fundamental para que haja um debate maior e para que o juiz não se precipite em pré-julgar a causa na fase saneadora ou pré-julgar a causa no meio da fase instrutória, sem deixar que a fase instrutória se encerre, sem deixar com que a parte possa requerer todos os meios capazes de provar as suas alegações. Até porque a gente sabe que o juiz não é o destinatário da prova. O destinatário da prova são todos os atores, inclusive pensando em atores em segunda instância. Porque depois a parte vai recorrer e uma prova que era insignificante, quem sabe, para o juiz de primeiro grau, pode ser significante para o tribunal, para um dos três desembargadores que vão, não é, auxiliar a decidir a causa. Então, tudo isso é importante que seja colocado, tudo isso é importante que seja examinado dentro desse contexto, não é? Em que não pode ser feito, repito, confusão entre juízo de admissibilidade e juízo de valoração. Com relação aqui ao que a gente eventualmente não falou, né?
gostaria de mencionar ainda o enunciado 60 do Conselho da Justiça Federal, que diz que é direito das partes a manifestação por escrito no prazo de 5 dias sobre fatos prevenientes ou questão de ofício, na hipótese do 933, parágrafo 1º, ressalvada a concordância expressa conforme oral em sessão. Muito bem. Por que a gente chega nessa questão aqui da prova no tribunal? Porque a produção de prova no tribunal é possível. Né? A produção de prova no tribunal é possível. A produção de prova oficiosa no tribunal ela é possível, desde que ela favoreça a parte que recorreu do mérito. Isso a gente trata no que se chama de efeito translativo do recurso. Né? Isso tem repercussão no artigo 933 e também no artigo 938 do Código de Processo Civil. Peço que vocês deem uma olhada nesses dispositivos. Repito, o tribunal, em nome do princípio da reformatio imperius, que está também no nosso memory box, o tribunal não pode favorecer em recurso a parte que não recorreu. Isso é reformatio imperius. Agora, se a parte recorreu do mérito e o tribunal entende que para examinar o mérito ele deva produzir uma prova complementar, ouvir uma testemunha, ou fazer uma segunda perícia, ou complementar a perícia, ele pode fazer isso. Isso seria matéria de ordem pública a ser trazida no tribunal. Mas, repito, essa é uma questão de prova que o juiz pode, no caso o tribunal pode requerer de ofício, porque está com jurisdição e porque a parte que pode ser beneficiada pela medida recorreu do mérito. Se a parte não recorre do mérito, aí nós temos o que? A formação de preclusão endoprocessualmente e panprocessualmente a coisa julgada material. Ou seja, a decisão com relação ao mérito transitou em julgado, razão pela qual não faz nenhum sentido fazer prova. É isso que a gente chama atenção a partir do artigo 1013, parágrafo 1º. Não é? Porque, evidentemente, que produzir prova no tribunal não é tão simples assim. Claro que no primeiro grau é mais fácil porque o juiz não proferiu sentença ainda. Agora, no tribunal, não dá para ficar produzindo prova independentemente da medida recursal que a parte adotou. Eu só vou produzir prova se a parte recorreu do mérito. Esse é o sentido da coisa. Não é? Chama atenção, então, aqui para o artigo 1013. Parágrafo 1º. Claro que o 1013, parágrafo 1º, faz parte do 1013. Tem que ler o caput para entender o parágrafo 1º numa interpretação sistemática. Né? A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, efeito devolutivo. Agora, serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, aqui, esse admite efeito translativo, desde que relativos ao capítulo impugnado. Desde que a parte tenha recorrido do mérito, é possível o exame das matérias de ordem pública. Essa é a minha interpretação aqui. Então, no primeiro grau, a prova com matéria de ordem pública tem ampla possibilidade de ser feita. A parte pode recorrer ao tribunal. Agora, mesmo que a parte não recorra ao tribunal, se recorrer do mérito, o tribunal poderia produzir a prova de ofício. E diz o 938 que essa produção de prova de ofício ela pode ser feita no próprio tribunal, ou o tribunal entender que a prova tem que ser feita na origem. E aí, se for o caso, até pode desconstituir a sentença para que haja complementação da instrução e ser depois proferida uma nova decisão de mérito pelo juiz de primeiro grau. Exame do caso concreto, as peculiaridades aí que vão ser trazidas, né, de acordo com as peculiaridades exatamente do caso concreto. Trago na sequência para vocês, né, já encaminhando para o final, a questão do cerceamento de defesa envolvendo matéria de prova,
o Justiça do Trabalho sempre tem uma condição maior de fazer isso, né? Bem reconhecido isso de maneira mais clara. Confirmação, então, que nós temos um direito prioritário à prova, que se coloca como fundamental dentro do constitucional, determinar sua realização, colocando as partes no centro do requerimento, esvaziando a fórmula de que o juiz é o destinatário. Isso traz, consequentemente, a conclusão de que o julgamento antecipado da lide é absolutamente excepcional. Com relação às novidades probatórias do artigo 372, envolvendo a prova emprestada, além da ata notarial, está bem de acordo com essa realidade moderna, né, dos meios de prova. E nós temos uma hipótese também de perícia simplificada, que é o que vinha previsto no juizado, da perícia ser realizada oral e não ser realizada escrita, que não é muito usual e também nem faria sentido em causa de maior complexidade, né? E o artigo 369 exige um cuidado, porque ele diz que, preservando o direito de produzir prova contra si, incumbe a parte comparecer em juízo e responder que lhe for interrogado, né? Aqui me parece que é uma questão interessante, até para a gente diferenciar da revelia, né? A confissão, ela também estabelece uma presunção relativa de veracidade e ela se coloca, a confissão, pelo fato da parte ser intimada pessoalmente para o depoimento pessoal e não comparecer à audiência. Ao comparecer, permanecer em silêncio. Esse silêncio não é interpretado de maneira positiva, a não ser que haja alguma reflexo no crime, né? Mas isso realmente não traz uma vantagem por o cidadão permanecer em silêncio, não obstante a redação torta, né, do artigo 379 do Código de Processo Civil, melhor interpretada a partir dele do enunciado 31 do Conselho da Justiça Federal. Mas, em síntese, o que seria importante a gente identificar com relação ao fenômeno da confissão? Não é? A confissão ela pode ser provocada, que é justamente essa hipótese do depoimento pessoal, e por isso que no depoimento pessoal sempre é o advogado da parte contrária que requer, justamente para obter a confissão da parte, né? O interrogatório é coisa diferente, é quando a parte ela vai comparecer em juízo para prestar algum esclarecimento para o juiz, né? E aí pode até chegar a confessar de uma maneira espontânea. E a confissão ficta é quando a parte fica em silêncio ou quando a parte não vai na audiência, né? Então a confissão ficta, essa sim que tem uma relação e uma proximidade muito grande com a revelia. A diferença é o momento procedimental. A revelia se dá lá na ausência de contestação no início e a confissão ficta se dá aqui no final, na audiência de instrução e julgamento pelo não comparecimento ou comparecimento e a parte permanecer em silêncio. Isso lhe trazer um ônus, né? Lhe trazer um ônus, lhe trazer uma desvantagem processual, que é uma presunção de veracidade dos fatos trazidos pela parte contrária. Não tem presunção de direito, a presunção de veracidade dos fatos, né? Que pode ser também relativizada pelos outros documentos existentes no processo. Mas eu, então, queria diferenciar o depoimento pessoal, que é requerido pela parte contrária, tá? Do interrogatório, que é medida de ofício, medida de ofício, que é o juiz determinar o pedido de esclarecimento. E se é medida de ofício, evidentemente que toda medida de ofício, a parte pode requerer, aí, se o próprio advogado pode requerer que o seu cliente fale, né, por meio de interrogatório, né? A parte quer prestar algum esclarecimento, a parte quer falar alguma coisa, não é? Aí a gente pode mencionar, excelência, o autor quer se manifestar, o réu quer se manifestar, dependendo do interesse que a gente defenda, né? Quer se manifestar, e aí a forma para isso seria na forma de interrogatório. Veja que na audiência de instrução pode haver tanto o depoimento pessoal como o interrogatório, porque um é requerido pelo advogado da parte contrária e o outro é requerido pelo juízo de ofício ou mesmo a requerimento da parte para prestar algum esclarecimento, alguma questão pontual dentro do processo. E lembrando, por fim, com relação aos modelos de constatação da verdade, né, que o sistema brasileiro adota o modelo da preponderância de provas, não é o modelo de certeza que é exigido no crime, é o modelo de preponderância de provas. E, eventualmente, na área de saúde, a gente vem trabalhando com o modelo de dúvida razoável a favor do autor. Dúvida razoável a favor do hipossuficiente. Seria uma outra ainda alternativa a ser encaminhada
dentro do processo, né? Com relação à matéria da legislação probatória, basicamente era isso, né? Tentar bem para esses dispositivos a partir do 370, né? E depois eu coloquei para vocês ali algumas questões. As regras do ônus da prova, então a inversão do ônus da prova pode se dar no saneamento, e aí então as regras do ônus da prova, o julgamento, é uma regra de julgamento que vai se dar aqui no momento de sentenciar. Também no momento de sentenciar, o juiz deve estar atento. Eu gosto muito dessa situação aqui, né? Do artigo 375, que é o juiz aplicar as regras de experiência, né? O juiz se manifestar sobre o que ordinariamente acontece. Ele isolar, inclusive, um laudo pericial com base naquilo que ordinariamente acontece, né? É mais uma forma, né, de encontrar mecanismos, ou seja, o processo civil brasileiro em matéria probatória, repito, não trabalha nem com certeza nem com dúvida, trabalha com o elemento de preponderância de provas, com um número maior de provas. Não é a hierarquia entre os meios de prova, e nós temos uma situação de preponderância de provas, em que dentro dessa preponderância de provas, também as máximas de experiência auxiliam na caracterização dessa situação, né? Para ver para onde a balança vai, é mais um elemento importante na definição da sorte do processo. E a gente tinha falado anteriormente, né? Não custa lembrar, do artigo 479, né? Que evidentemente em algum momento no Poder Judiciário nós vamos usá-lo, que é o artigo que fala que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, vejam a vinculação, né? Indicando na sentença os motivos que levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta também o método utilizado. Então aqui é o artigo que autoriza o juiz considerar, né, deferir ou indeferir a prova. Então, nós temos aqui alguns conceitos importantes dentro do sistema probatório brasileiro, né? E tenho certeza que todos vocês conseguiram identificar com bastante clareza as principais ideias aqui em matéria probatória. É um assunto longo, evidentemente, nós vamos continuar desenvolvendo ele em alguma medida agora na questão das audiências, incentivando a questão da oralidade, da presença humana do juiz, da participação ativa do magistrado ao longo da instrução. Mas, inegavelmente, temos alguns conceitos importantes a serem examinados, principalmente, me parece, a diferenciação entre juízo de admissibilidade e juízo de valoração da prova, a diferença entre os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.